Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos para o nosso Evangelho com a Família. Eu sou Leila Rocha de Oliveira e faço parte do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui na cidade de Olambra. Olambra, para quem não conhece, é uma cidade no interior de São Paulo. Dando bom dia para a Aline, bom dia para a Regiane. Os amigos estão chegando para esse momento simples, descontraído, sem muita pretensão, porque o nosso objetivo neste encontro, aos sábados, às 10 horas da manhã, essa evangelização para a família e, ao mesmo tempo, também para a criança, é nos fortalecermos espiritualmente. Então, é bom sempre explicar como que nós temos realizado as nossas lives e também gravando para o nosso canal do YouTube e para o nosso canal do Telegram. Nós estamos dividindo em 2 blocos, em 2 gravações. Os primeiros 15 minutos é uma leitura de uma página, nós vamos comentando, voltado mais para os pais, para os adultos. E depois nós damos uma paradinha na gravação e voltamos novamente à segunda gravação voltada agora para a evangelização da criança. Mas é importante lembrarmos, olá Arnaldo, bom dia, lembrarmos que a nossa evangelização, nós evangelizamos o espírito. Porque o espírito está sendo evangelizado independente da idade. Pessoalmente, presencialmente, melhor dizendo, na nossa casa espírita, nós dividimos pelas idades. Aqui não tem como dividir pelas idades. Então, nós estamos fazendo um momento para que o espírito seja evangelizado, independente da idade. Então, para a mamãe gestante, para o bebezinho, para a criança, porque muitos de nós achamos que a criança não está prestando atenção, não está participando, mas ela está. Então é muito importante, nesse momento, quem é pai, quem é mãe, prepara um papel, um lápis de cor, um brinquedo, porque daqui a pouco, quando a criança for ser chamada para a nossa segunda parte, ela vai estar ali brincando, mas ela vai estar ouvindo a vovó Leila contando uma história, cantando uma música, e é muito importante não perdermos esse vínculo espiritual. Dando bom dia para a Daniele, para o Henrique. Bom dia, Henrique, seja bem-vindo. Então, esse momento da evangelização do espírito, que é a evangelização infanto-juvenil, nós vamos fazer de uma forma bem descontraída, mas a criança ali ela está recebendo, o espírito está sendo evangelizado. E ao final, nós temos feito sempre um passe magnético espiritual à distância e temos feito também uma irradiação, uma vibração por todos aqueles que estão precisando. Então, quem desejar agora, coloque uma garrafa de água. Essa água é individual para cada membro da família, porque os benfeitores vão magnetizar de acordo com as necessidades de cada um. Quem desejar, coloque um copinho de água. As medicações, nós vamos irradiar, magnetizar as medicações, aqueles que estão nos hospitais, o soro, o oxigênio. Então, é um momento de refazimento, de tratamento espiritual. Esse é o nosso objetivo principal nesse momento, é fazermos esse atendimento espiritual magnético à distância. Então, eu espero que todos estejam acompanhando, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Um abraço também para Hélia, para a Gleice. Gleice, que bom! Seja bem-vinda. A Gleice é uma das nossas evangelizadoras, mas agora à distância ela está apenas assistindo e vibrando aqui pelo nosso momento. Mas isso é muito bom. E aqui já são 10 horas
Então, a nossa proposta é iniciarmos às 10, como eu disse, a primeira parte é para a família, para os adultos, para os pais, o comentário de uma página e preparando espiritualmente o ambiente familiar para a gente depois fazer uma segunda gravação com a evangelização voltada para a criança. Então, nós vamos encerrar a primeira gravação e logo a seguir nós voltamos com a segunda gravação. Tá bom? Então, eu hoje peguei aqui do livro Fonte Viva, pelo nosso Emmanuel, Espírito Emmanuel e Chico Xavier. E eu até marquei, geralmente eu pego uma página aleatória, mas hoje eu marquei logo a mensagem inicial, a mensagem introdutória, que é assinada por Emmanuel e que foi datada em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 11 de fevereiro de 1956. E Emmanuel vem dizendo: com Jesus e por Jesus. O título da página: com Jesus e por Jesus. E ele diz, na introdução de O Livro dos Espíritos, na introdução de O Livro dos Espíritos, recolhemos de Allan Kardec esta afirmação expressiva: as comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural, tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizaram e se tornaram patentes a todos. Então, Emmanuel está dizendo, se referindo à introdução de O Livro dos Espíritos, que os fatos mediúnicos, esse intercâmbio mediúnico, esse intercâmbio espiritual, ele sempre aconteceu desde que a humanidade está presente no planeta. Só que na atualidade, e isso em 1956, o número de pessoas que já conseguiam compreender isso, sabendo que não era nada de sobrenatural, mas que era um intercâmbio explicado dentro das leis divinas, aumentaram muito. E ele diz, no item 8 das páginas de conclusão do mesmo livro, se referindo ao Livro dos Espíritos, o codificador assevera com segurança: Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem, porque, tendo-o enviado para fazer lembrar sua lei, que estava esquecida, não havia Deus de enviar hoje os Espíritos, a fim de a lembrarem novamente aos homens, e com maior precisão, quando eles a olvidam, a esquecem, para tudo sacrificar ao orgulho e à cobiça? Então, Emmanuel diz, Jesus, ele veio nos ensinar o verdadeiro caminho do bem. Jesus nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas Emmanuel diz, Jesus veio ensinar. Então, não é nada de extraordinário que, passados séculos, 2000 anos, os espíritos viessem, através dos médiuns, reforçar esse ensinamento de Jesus. Então, é isso que Emmanuel vem dizendo. E sabemos que, de permeio, o grande livro que lançou os fundamentos do Espiritismo trata, dentre valiosos assuntos, das leis de adoração, trabalho, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor, caridade e perfeição moral, bem como das esperanças e das consolações. Então, Emmanuel ele está citando a parte terceira
do Livro dos Espíritos, ou livro 3, dependendo da tradução, ele está citando a parte terceira, porque o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes. E na parte terceira vem falando das leis morais, vem falando das leis divinas. E é isso que ele vem dizendo, ali vem falando de todas essas leis. E ele continua dizendo, reportamo-nos a tais referências para recordar que o fenômeno espírita sempre esteve presente no mundo, em todos os lances evolutivos da humanidade, e que Allan Kardec, desde o início do ministério a que se consagrou, imprimiu a sua obra o cariz religioso de que não podia ela ausentar-se, tendo até acentuado que o Espiritismo é forte, porque assenta sobre os fundamentos mesmo da religião, Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Então, Emmanuel vem dizendo, em O Livro dos Espíritos e nas demais obras da codificação, que seria o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, e que nós chamamos a codificação Pentateuco Kardeciano, que seriam as 5 obras que dá a base. Mas tem as demais obras também que Allan Kardec nos presenteou, são mais de 30 livros. Então, nessas obras, ele diz, ali está bem caracterizado o sentido da religião, nos ensinando sobre Deus, sobre a alma, sobre as penas, sobre as recompensas futuras. E ele diz, aceitamos perfeitamente as bases científicas e filosóficas em que repousa a doutrina espírita, as quais nos ensejam adquirir a fé raciocinada, capaz de encarar a razão face a face. Contudo, sobre semelhantes alicerces, vemo-la ainda e sempre em sua condição de cristianismo restaurado, aperfeiçoando almas e renovando a vida na terra para a vitória do infinito bem, sob a égide do Cristo, nosso divino Mestre e Senhor. Emmanuel vem dizendo, com relação ao Espiritismo, o Espiritismo ele é ciência, filosofia e religião. Ele diz as bases científicas e filosóficas, mas também a base religiosa, que se sustenta, que se baseia no cristianismo redivivo. Qual o objetivo do Espiritismo? Trazer os ensinos de Jesus daquela mesma forma que Jesus nos trouxe, sem dogmas, sem rituais, sem classes sacerdotais. Então, isso que Emmanuel vem dizendo. Sob a égide do Cristo, o apóstolo, continua Emmanuel, da codificação, que aí seria Allan Kardec, não desconhecia o elevado mandato relativamente aos princípios que compilava. E por isso mesmo, desde a primeira hora, preocupou-se com os impositivos morais de que a nova revelação se reveste, tendo salientado que as consequências do Espiritismo se resumem em melhorar o homem e, por conseguinte, torná-lo menos infeliz pela prática de mais pura moral evangélica. Então, Kardec tinha essa intenção, através dessa doutrina, que era uma doutrina nova, mas trazer esses ensinamentos profundos que pudessem despertar no homem não apenas saber que a vida continua,
que podemos nos comunicar com os espíritos, mas, principalmente, saber e introjetar em nossos corações a moral do Cristo. Isso é que seria o mais importante. Uma querida amiga pergunta se pode participar ao vivo. Minha querida, eu nem sei como faria isso nesse momento, mas nós vamos dando continuidade à nossa reflexão. Sabemos que a retorta não sublima o caráter e que a discussão filosófica nada tem que ver com caridade e justiça. Com todo o nosso respeito, pois, pela filosofia que indaga e pela ciência que esclarece, reconheceremos sempre no Espiritismo o Evangelho do Senhor, rede vivo e atuante, para instalar com Jesus a religião cósmica do amor, universal e da divina sabedoria sobre a terra. Espíritos desencarnados aos milhões e em todos os graus de inteligência enxameiam o mundo, requisitando tanto quanto os encarnados o concurso da educação. E Emmanuel nos coloca no livro Roteiro que para cada encarnado existe em torno do planeta Terra cerca de 3 desencarnados. Então, se nós temos agora mais de 7 bilhões de encarnados, o entorno do planeta enxameiam bilhões de espíritos desencarnados. E Emmanuel diz que da mesma necessidade, da mesma forma que nós encarnados precisamos nos educar, esses espíritos também. Então, quando nós estamos aqui, por exemplo, neste momento reunidos, nós não estamos sós. Paulo, o apóstolo, ele disse que vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas. E essas testemunhas que estão à nossa volta estão ouvindo, estão aprendendo, estão se educando. Outros que vêm com um nível já evolutivo maior estão aqui para nos inspirar, para nos intuir. E Emmanuel vai concluindo dizendo: não podemos, por isso, acompanhar os que fazem de nossa redentora doutrina mera tribuna, discutidora ou simples caçada a demonstrações de sobrevivência, apenas para a realização de torneios literários ou para longos cavacos de gabinete e anedotas de salão, sem qualquer consequência espiritual para o caminho que lhes é próprio. Então, Emmanuel aqui dá um puxão de orelha, porque ele diz o quê? Não podemos admitir que o Espiritismo, essa doutrina redentora, ela seja motivo ou de discussão, ou de demonstração de intelectualidade, de muito conhecimento, ou também daqueles que se utilizam dos ensinamentos, se utilizam do Espiritismo para fazerem chacota, fazerem pouco caso. Então, o que é que ele nos propõe? Ele nos propõe o quê? Estudemos, assim, as lições do Divino Mestre e aprendamo-las na prática de cada dia. Por isso que nós temos feito toda terça-feira às 20 horas o nosso estudo do Evangelho e temos procurado fazer de uma forma que a gente possa ir assimilando esse aprendizado, a essência do Evangelho, porque muitas das vezes nós lemos, mas não conseguimos assimilar a essência. Então é muito importante. E Emmanuel nos propõe isso. Estudemos as lições do Divino Mestre e aprendamo-las na prática de cada dia. Porque não adianta aprendermos os ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita e ficarmos somente com a teoria. Precisamos praticá-la. Esse é o objetivo.
Então, mandando aqui um abraço também para Karina, Ana Paula, sejam bem-vindas ao nosso evangelho aqui para a família. E Emmanuel conclui o último parágrafo. A morte a todos nos reunirá para a compreensão da verdadeira vida e sabendo que a justiça definir-nos-á segundo as nossas obras, abracemos a codificação kardeciana, prosseguindo para a frente, com Jesus e por Jesus. Eu vou repetir esse último parágrafo, porque no Evangelho vem dizendo, a fé sem obras é morta. Paulo nos ensina isso. A fé sem obras é morta. E Emmanuel coloca, a morte a todos nos reunirá para a compreensão da verdadeira vida. A única certeza que temos ao reencarnar é que um dia retornaremos à verdadeira vida, que é a pátria espiritual. Mas ele diz, sabendo que a justiça vai definir a cada um, segundo as obras. O que é que nós realizamos? Quando retornarmos, o que é que nós vamos levar de realizações? Porque a caminhada evolutiva, ela é solitária. Nós não podemos querer fazer pelo outro. Cada um vai fazendo o seu caminho. Então, quando desencarnarmos, o que é que nós vamos apresentar ao chegarmos lá no mundo espiritual? Então, ele nos propõe, abracemos a codificação kardeciana, abracemos o espiritismo, prosseguindo para a frente. Então, não adianta simplesmente irmos à casa espírita, como muitos ainda fazem. Houve aquela preleção, aquela palestra, com um cunho moral, um cunho científico, filosófico. Sai dali feliz, sai dali satisfeito, toma um passe, toma água magnetizada, mas ao chegar do lado de fora, já esquece tudo e já deixa tudo aquilo para trás. Não. O que semeou no nosso coração que a gente possa deixar germinar? Esse é o objetivo. Então, Emmanuel diz, abracemos a codificação kardeciana, prosseguindo para a frente, com Jesus e por Jesus. Emmanuel, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 11 de fevereiro de 1956. Mensagem muito linda. Um abraço também aqui para a Angalves Lemos, para Ana Castro, aqui no Instagram, e para Sandra, para Niva, Niva, para Márcia, para Eudócia, Fátima, tudo bom, Fátima? A Mara Fernandes, um abraço para Marli, para Sueli Aparecida. Gente, como eu falei, nós vamos encerrar agora a nossa gravação do Evangelho para a Família. Voltaremos daqui a pouquinhos minutos, voltados para a evangelização da criança, e ao final nós faremos a nossa vibração, a magnetização das águas, das medicações e o passe magnético espiritual. Então, não saiam daí, continuem, porque esse momento é muito importante para o nosso fortalecimento, mas ao mesmo tempo também criarmos uma grande rede do bem, para que os benfeitores possam se utilizar das nossas vibrações, dos nossos melhores pensamentos e sentimentos e transubstanciar em medicações para aliviar, para consolar, para curar. Um beijo, até daqui a pouco. Paz a todos.